Imagine que após muitos anos a sua amiga faz um convite para você ir visitar ela. Agora imagine quando você chega na casa dessa amiga e você descobre que a cidade que ela mora é um pouco diferente. É isso que nós vamos ver na primeira parte de Dysmorphos. Dysmorphos é uma coletânea das histórias preferidas do Junji Ito, igual foi na história de Calafrios. Então sim, muitas das histórias que eu vou contar aqui nesse vídeo a gente já viu nos vídeos anteriores que já fiz do Junji Ito. Nessa primeira parte vai ter uma delas, então se você quiser assistir apenas essa história que eu não trouxe ainda no canal, vou deixar o tempo dela aparecendo agora para vocês já pularem para essa parte da história. E eu digo que se você não quiser conhecer uma cidade bizarra, digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história também, e também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessas histórias ou desse canal. E eu também vou deixar aqui na descrição o link da Bruno Mangás, é graças a ela que eu estou conseguindo trazer todos esses mangás que são importados do Japão, né? Eles não são publicados aqui no Brasil, então eu consigo com a Bruno Mangás. Mas se já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Oshikiri. O Oshikiri ele comenta que ele acabou matando o melhor amigo dele, o Nakajima. Ele comenta que fez isso porque o amigo dele ficou maior do que ele e após uma discussão ele acabou fazendo essa cagada. E ele acabou enterrando o corpo do amigo dele na casa dele. Só que por algum motivo ele decidiu desenterrar o amigo dele para saber se de fato ele tinha feito isso. E de fato, ele tinha enterrado o amigo dele lá. Só que ele percebe que o pescoço do amigo dele está um pouco longo demais. No outro dia ele tá indo para a escola pensando em tudo o que aconteceu, se de fato ele viu o pescoço do amigo dele daquela maneira ou se foi apenas uma alucinação que ele teve na hora, né, da adrenalina. E é quando a amiga dele, a Rota... Meu Deus do céu. Ela aparece, ele dando um susto nele e fala que é bizarro porque o Nakajima tá sumido e se ele tem alguma pista sobre ele, ele fala que não. O Oshikiri ele comenta que ele e o Nakajima eram amigos desde pequenos, só que com o passar dos anos, o Nakajima começou a crescer, ficando maior do que ele. E com isso, ele começou a ser mais descolado, assim, as meninas davam mais atenção pra ele e ele até mesmo ficou apaixonado pela Rota. O problema é que o Oshikiri também é apaixonado por ela. Um tempo depois, o Oshikiri tá na sala dele quando o professor chama ele para conversar, porque como ele era um dos melhores amigos do Nakajima, talvez ele saberia explicar onde que ele tá. O Nakajima fala que não sabe onde ele tá, a última vez que ele viu eles foram para casa e tal, eles não se viram mais depois disso. Acontece que a Rota fala que quer conversar com ele depois. Eles vão até um canto ali do pátio. A Rota então pergunta de novo se ele não sabe mesmo onde que tá o Nakajima, porque eles são melhores amigos, eles comentavam sobre tudo. Só que o Oshikiri fala que ele não sabe, se ele soubesse ele já teria dito. Só que a Rota fala que ele tá mentindo porque no dia que ele desapareceu, ele viu o Nakajima entrando na casa do Oshikiri. O Oshikiri ele tenta dar uma desculpa ali, não fala que não sabe do que ela tá falando, só que quando ele olha pra ela, o pescoço dela também tá muito comprido. Ele acaba atacando ela e os moleques que estão ali em volta começam a segurar ele perguntando o que raios ele tá fazendo. E quando o Oshikiri olha de novo pra Rota, ele percebe que ela tá normal. Por conta disso, ele acabou, obviamente, sendo mandado para a diretoria. O diretor perguntou por que ele começou a agredir uma garota do nada. Enquanto ele está pensando no que aconteceu, se ele de fato viu aquilo, ele repara que o pescoço de todo mundo naquela sala tá daquela maneira, tá extremamente esticado, como se fossem monstros. Então ele acaba correndo de lá. O Oshikiri ele vai para casa dele e ele fala que depois disso a cabeça do Nakajima começou a sair bastante da terra. E ele até mesmo perguntava se ele podia entrar na casa do Oshikiri. O Oshikiri então decide sair da casa dele e ir até a casa do primo dele e ele comenta sobre tudo isso que está acontecendo. O primo dele acredita que pelo Nakajima ficar muito sozinho e naquela casa grandona, ele pode estar sofrendo com uma espécie de solidão, saca? Isso explicaria porque as coisas tendem a ficar grandes, assim, o pescoço das pessoas grandes e tal. Ele até fala pro Oshikiri ficar um tempo ali na casa com ele para ele não se sentir tão sozinho assim. Acontece quando o primo dele vai pegar alguma coisa para eles comerem, as pernas do primo dele ficam muito grandes, então o Oshikiri fica morrendo de medo e foge da casa do primo dele.
O Oshikiri então volta para casa dele e é quando ele percebe que o pescoço do Nakajima já cresceu tanto que já está na altura do quarto dele. O Nakajima então começa a falar com o Oshikiri, falar até que talvez o pescoço dele ficou daquela maneira porque o Oshikiri estrangulou ele até a morte. O Oshikiri ele fala que depois disso ele acabou desmaiando, acordou no hospital e ele acabou até mesmo confessando o crime que ele fez. Ele confessou que matou o Nakajima e até onde está o corpo dele. Quando os policiais foram para lá, a perícia foi para lá, de fato o corpo estava lá. Só que o mais bizarro é que o corpo tinha crescido muito e parecia que até mesmo o pescoço dele estava passando para o lado de fora dos muros da casa do Oshikiri. A história começa com a nossa protagonista, a Yukiro. A Yukiro ela tá conversando com o noivo dela, o Taro, falando que antes deles se casarem, ela vai ter que contar uma história pra ele. E que se mesmo assim ele aceitar ela, então eles podem se casar. Ela conta que quando ela era mais nova, ela ainda morava naquele bairro que eles se conheceram e que no parque que eles estão agora foi onde ela conheceu um garotinho. Ela fala que pelo fato dela ser uma garota, os meninos que ficavam ali no parque não deixavam ela brincar com eles, pelo fato dela ser uma garota. Por que eu fiz aspas? Ela é uma garota. Acontece que um dia uma mãe deixou o filho dela ali e como os outros meninos eram muito grandes e a Yukiro estava sozinha, ela pediu para ela cuidar do filho dela. Em compensação, ela deu um chocolate para ela. Ela de fato brincou com aquele garotinho, o Naoya, por um tempo, depois a mãe dele foi, buscar ele. Acontece que com o passar do tempo, mesmo a mãe do menino indo dando chocolates para ela brincar e cuidar do filho dela, ela começou a perder a paciência com aquele moleque, então ela começou a maltratar ele. E mesmo ela maltratando ele, o moleque não contava nada pra mãe dele e ela continuava ganhando aqueles chocolates. Então, já que o moleque não faz nada, eu posso fazer o que eu quiser com ele, eu vou ganhar chocolate e, fica por isso mesmo. Acontece que com o passar do tempo, as maldades que ela fez com esse moleque começaram a aumentar. Ela batia nele com graveto, ela jogava água na cara dele, fazia ele colocar a cara no córrego que tinha ali. Até mesmo em um desses momentos ela empurrou ele na frente de um cachorro extremamente raivoso. Ela fala que depois disso eles acabaram se mudando, o garoto ficou bastante machucado, e desde então ela nunca mais viu esse garoto. O Yutaro, que é o noivo dela, fala que ela não tem culpa, ela era só uma criança, ela não tinha noção das coisas que ela estava fazendo, só que ela fala que a história ainda não acabou. Ela comenta que há algum tempo ela encontrou Naoya em uma espécie de cafeteria que ela estava. Os dois começaram a conversar e tal, eles colocaram meio que o papo em dia, ela até fala que ele ficou bastante assim atraente. E é quando o Naoya revela que ele nunca contou nada para a mãe dele sobre os maus tratos que ela fazia com ele, porque ele sempre gostou dela e que se ele reclamasse para a mãe dele, era provável que a mãe não deixasse mais eles se encontrarem. Acontece que nesse momento, quando ela tá contando essa história pro Yutaro, o Naoya chega ali e ela revela que ela tá saindo há um bom tempo com ele. Obviamente o Otaro fica puto da vida, rompe o relacionamento com ela. Depois de um tempo ela se casa com o Naoya, ela até mesmo tem um filho com ele. Acontece que um dia o Naoya simplesmente saiu para trabalhar e não voltou mais. Ela fica super sob pressão porque ela não tem dinheiro para bancar a casa e ela ainda tem um filho pequeno para cuidar. E ela até comenta que o filho dela é idêntico ao Naoya quando era criança. E é quando ela percebe que talvez isso foi um plano do Naoya. Para se vingar de todos os maus tratos que ela cometeu com ele no passado, ele decidiu fazer isso, fazer ela engravidar, ter uma situação assim instável com ele e depois abandonar ela para ela cuidar do filho sozinho. Acontece que por o filho dela ter a mesma aparência do Naoya quando criança, ela começou a maltratar o próprio filho. E pior do que isso, ela começou a tratar o filho como se fosse o Naoya. Então um dia ela simplesmente se veste como uma criança, pega o filho dela e fala que eles vão sair para se divertir. A história começa com a nossa protagonista, a Kaoru. A Kaoru, ela tá conversando com a amiga dela, a Izumi, por cartas, até um dia que ela convida a Kaoru pra ir até a cidade dela, porque a cidade dela é bastante estranha. Sabendo que a Kaoru vai visitar ela, o irmão mais velho dela decide ir junto. E durante a estrada eles até comentam que talvez o irmão dela tivesse uma queda pela Izumi, porque parece que ele tá mais feliz para encontrar a Izumi do que a própria Kaoru.
Acontece que no caminho eles acabam atropelando uma garota. Eles tentam prestar ali os primeiros socorros, só que a Kaoru fala que a garota já tá morta. Eles então depois de um tempo chegam ali naquela cidade e eles percebem que por algum motivo tem uma lápide no meio da estrada. E não é só uma lápide, tem várias. Por conta dessas lápides estarem inexplicavelmente no meio da cidade, eles acabam meio que derrubando uma e ficando presos ali, até que as pessoas ali da cidade decidem ir lá ajudar eles e tal, e eles percebem que não vão conseguir tirar o carro ali porque a roda ficou presa nessa lápide. Então eles pedem pro irmão da Kaoru pegar o macaco no carro. E é quando nós descobrimos que o corpo daquela garota tá dentro do porta-mala dele. Ele pega o macaco, consegue tirar o carro de lá. E é quando a Izumi aparece ali e os dois começam a conversar. Eles conversam bastante, né? A Izumi até leva eles para casa dela e ela fala sobre essas lápides que estão aí. E ela comenta que essas lápides foram colocadas exatamente onde as pessoas morreram. Por algum motivo, é essa tradição da cidade. Onde a pessoa morre é onde a lápide dela vai ficar. E ela até mostra que ali mesmo no quarto dela, né? Tem uma lápide também. Ela fala que no início foi difícil e até bizarro se acostumar com isso, só que hoje em dia é praticamente normal isso. Ela mostra mais a cidade deles, fala que isso daí é uma coisa bastante comum, em qualquer lugar que você olha tem uma lápide ali. Eles até reparam que tem um gato morto, só que quando o irmão da Kaoru vai mexer naquele gato, a Izumi fala para ele não fazer isso, porque logo ele vai virar uma lápide. Eles estão conversando bastante lá, né, colocando papo em dia, até que a mãe da Izumi fala que a irmã mais nova dela, a Yumi, não voltou para casa ainda. Eles falam que ela sempre saiu assim, que uma hora ela volta. Acontece que ela nunca mais voltou para casa. E depois de tanto procurarem, tanto a Kaoru como o irmão dela até pensam que talvez seja a garota que eles atropelaram. Eles se mobilizam, começam a ajudar nas buscas, né? A cidade inteira se mobiliza na real para procurar a Yumi. Só que o que acontece? Acontece que algumas pessoas até supõem que ela esteja morta e que logo eles vão achar a lápide dela. Eles até conhecem uma espécie de, digamos assim, fosso que tem ali, que os habitantes até comentam que era onde eles jogavam as pessoas que não foram transcendidas a lápide o suficiente. Com o passar do tempo, a tensão vai ficando cada vez maior, porque andando pela cidade, conhecendo mais essas bizarrices da cidade, eles percebem que até mesmo uma pessoa que morre, né, ela não pode ser movida, que senão isso desmancharia a ascensão dela para virar aquela lápide. Enquanto eles estão pensando sobre isso, eles descobrem um dia que a Izumi está olhando para o carro deles. Eles perguntam o que ela está procurando, ela fala que nada, ela só passou ali naquele momento. Só que ela fala que o que eles descobriram é que no meio da estrada tem sinais de derrapagem, ou seja, um carro passou por ali. Depois disso ela vai embora, eles falam que eles vão encontrar ela para ela não ficar preocupada e tal. Só que quando a Kaoru percebe que no banco traseiro tem manchas de sangue e que com certeza a Izumi percebeu isso também. Eles decidem então se livrar do corpo e o irmão da Kaoru já sabe como. Ele decide levar até aquele fosso e jogar ela lá dentro, porque eles já falaram que aquele fosso é extremamente profundo. Acontece que quando eles abrem o porta-mala para jogar a garota lá naquele fosso, ela se transformou em uma criatura bizarra, nem parece mais humana aquela coisa. Mesmo assim, eles decidem pegar o corpo dela e jogar naquele fosso. E quando eles conseguem fazer isso, o irmão da Kaoru acaba cortando a mão naquelas pedras. Quando eles estão indo embora, eles falam que pelo menos já acabou, eles não vão mais encontrar um corpo. E é quando eles percebem que aquela criatura que eles jogaram saiu do fosso e começa a acusar eles, falando que eles mataram ela. Só que enquanto o irmão da Kaoru tá desesperado, falando pra ele calar a boca, que eles não fizeram nada, foi um acidente, a Kaoru pergunta por que ele tava nesse escândalo. E só então ele pergunta que era só uma alucinação. Por conta de tudo isso, os dois decidem sair da casa da Izumi, né, voltar para casa dela e deixar que o assunto acabe morrendo de alguma forma. Acontece que um tempo depois, aquela ferida na mão que o irmão da Izumi tinha feito com aquela pedra acabou infeccionando tanto ao ponto de que ele acabou morrendo. E no funeral, quando eles foram dar uma última olhada no corpo, o corpo estava exatamente igual ao da irmã da Izumi. Por conta dessa tragédia, a Kaoru decide voltar na casa da amiga dela para meio que se entregar à polícia e tal e falar tudo o que aconteceu. Só que quando ela chegou na casa dela, tinham 3 lápides e um papel de suicídio na frente deles.
A história começa com a nossa protagonista, a Reina. A Reina ela tá saindo da escola dela quando aparece um garoto que é apaixonado por ela, o Numei. O Numei, embora ele seja bastante apaixonado por ela, a Reina odeia ele porque ele é gordo, sujo, ele não cheira bem, então ela acaba dando um fora nele naquele momento. Quando ela chega na casa dela, a gente percebe que a mãe dela é obcecada por limpeza, tanto que ela tem uma empregada que sofre bastante para cuidar da casa dela. E é quando a Reina começa a comentar com a irmã dela, a Mari, sobre o Numei, o quão insuportável ele é. E é quando a Mari ela tem uma ideia. Já que ele fica perseguindo ela, por que ela não leva ele até a casa dela? Quando ele chegar lá e vê o quão obcecada por limpeza a mãe dela é, o que beira até uma certa doentia, ele vai simplesmente aloprar e esquecer a Reina. A Reina acha isso um pouco bizarro, então ela decide não fazer isso. Acontece que eles estão tendo um problema com o encanamento da pia, como se a água não estivesse chegando com toda a potência. A empregada até tenta dar uma mexida, só que ela não consegue, então eles chamam um encanador. O problema é que quando o encanador chega, ele começa a sujar, entre aspas, a casa da mãe dela, o que faz a mãe dela fazer um escândalo e o cara faz o serviço mais rápido possível para ele poder simplesmente sair de lá. Como aquele cara ficava toda hora enchendo o saco da Reina, ela decidiu pegar um caminho alternativo até a casa dela. E nesse caminho, ela acaba encontrando com o pai dela. O pai dela fala que tá com saudade dela e tal, só que ela acaba meio que se distanciando do pai dela, porque como o pai dela tá todo maltrapilha, ela decide não ter contato com ele. E ela até suspeita que é por conta disso que eles são divorciados, o pai e a mãe dela. Acontece que o Numei ficou esperando a Reina no exato lugar que ele sempre ficava. E é quando a Mari, a irmã da Reina, acaba encontrando com ele. Ela fala que a Reina pegou um caminho alternativo para chegar mais rápido na casa porque ela tá esperando ele lá. Enquanto ela tá no caminho, ela percebe o quão asqueroso aquele cara é. E quando ele chega na porta da casa dela, ela fala para ela esperar que ela vai avisar a Reina. Acontece que enquanto ele tá esperando, a mãe da Reina começa a tacar ovos na cara dele, falando para ele ir embora que ele tá sujando todo aquele ambiente. Quando a Reina chega um tempo depois e descobre o que aconteceu, ela dá um esporro na Mari, porque pô, o cara era um incômodo? Era, mas ele não sabia onde que ela morava, então agora que ele sabe, se ele quiser se vingar dela, ele já sabe onde ela mora. Só que a Mari fala que ele jamais faria isso, então é pra ela ficar tranquila. Acontece que naquela noite alguém tenta invadir a casa deles. A mãe dela escuta, vai até lá e espanca essa pessoa com um taco de beisebol. Só que quando eles acendem as luzes, eles percebem que era o pai da Reina. No outro dia eles falam que o pai dela tentou entrar lá com uma faca para matar todo mundo ali e depois tirar a própria vida. Só que a gente percebe que isso foi só uma história que eles inventaram para ninguém ali ser acusado de homicídio. O problema é que ficou aquela mancha de sangue no chão e por mais que a empregada tentasse, ela não consegue tirar aquela mancha. Por conta disso, a mãe e a empregada acabam brigando e ela acaba até mesmo pedindo demissão por conta disso. Além desse problema, também tem o problema do encanamento, que eles não conseguem arrumar mais. Então, olhando um livro de receitas ali de coisas caseiras, eles percebem que se eles ferverem a água e jogarem no encanamento, isso vai fazer com que o que esteja prendendo a água acabe saindo por causa da água quente. O estranho é que quando eles fazem isso, começa a sair um estranho gemido do encanamento. Por conta daquela sujeira, aquela mancha de sangue que tá sempre ali, a mãe da Reina ficou obcecada em tentar tirar, só que de fato aquilo não sai. Por causa das mãos dela terem ficado sujas de sangue, ela decide lavar na pia que tá entupida, não resolveu o problema da água quente. Acontece que quando ela tá lavando a mão, uma mão acaba segurando no braço dela e por isso deixou o braço dela engordurado. Um tempo depois, a Reina ela até foi naquele cara, pedir pra ele olhar o encanamento de novo, só que depois do que ele passou, ele se recusa a voltar naquela casa. E quando a Reina chega na casa dela, ela percebe que a mãe dela ficou tão obcecada em tirar aquela gordura do braço que ela tá agora rasgando a própria pele. A Reina ela chama a ambulância pra mãe dela. O problema é que desde esse dia elas começaram a ouvir aquele estranho gemido vindo do encanamento. A princípio, a Mari até acredita que é o som do pai dela gemendo, numa forma de se vingar pelo que aconteceu. Só que depois de um tempo, ela percebe que a voz do encanamento parece muito mais a do Numei. A Reina acha isso muito bizarro, como é que uma pessoa caberia nos encanamentos, saca? Até a cabeça daquele cara não passaria ali dentro. Mesmo com toda essa paranoia, a Mari vai tomar banho e é quando a tampa do ralo ela é ejetada para fora e começa aqueles gemidos de novo. Ela assusta, chama a Mari, ela continua com aquela ideia que tem alguém nos encanamentos
E a Reina, como ela já tá cansada dessa paranoia da Mari, ela fala, pô, então vem aqui, vamos fazer o teste de fato tem alguém no encanamento. Ela então pega o braço da Mari e coloca dentro do ralo. A princípio nada acontece, só que depois de um tempo a Mari começa a falar que tem alguém puxando ela lá pra dentro. Acontece que a Reina acha que ela só tá fazendo um showzinho, então ela simplesmente abandona a Mari lá. Um tempo depois, ela continua ouvindo aqueles gemidos e tal, e ela não acredita que a Mari continua com esse showzinho depois de tanto tempo. Então ela decide voltar, e quando ela volta, a Mari já foi puxada até as pernas para dentro do encanamento. Ela então foge da casa dela e ela não acredita que de fato tinha alguém no encanamento da casa. A história começa com a nossa protagonista, a Mayumi. Depois de perder a mãe, a Mayumi ela não consegue tomar atitudes por si só. Ela não consegue decidir se ela fica de pé, se ela sente, se ela deita, ela não sabe fazer isso. E por conta disso, o pai dela decidiu contratar várias babás para cuidarem dela, só que nenhuma dava conta. Até o dia que chegou uma dessas babás, a Mitsu. A Mitsu, ela fica a par da situação de tudo que está acontecendo e é quando ela decide ir falar com a Mayumi. Ela dá as informações tão precisas para Mayumi que a Mayumi consegue fazer sem nenhum problema. O pai dela fica feliz que a Mayumi está sendo cuidada por uma pessoa que, além de paciente, consegue lidar muito com essa paranoia, né, da Mayumi. No final do dia, ele agradece pelo serviço da garota, né, e a Mitsu fala que ela voltaria no dia seguinte. Ela começou a fazer isso, todo dia ela ia, cuidava da Mayumi, ela ajudava ela no que fosse preciso. Além disso, ela fazia o serviço até mesmo para mais. Além de cuidar da Mayumi, ela fazia mais coisas. Acontece que com o passar do tempo, era visível que ela estava desgastada ao máximo. E até mesmo o pai da Mayumi reparou que ela estava com alguns hematomas no corpo. Só que mesmo assim, ela falou que voltaria no outro dia. Um tempo depois, o pai da Mayumi ele decidiu chamar um detetive para meio que investigar a história da Mitsu, porque ela era perfeita demais para esse trabalho. Aquele cara que, né, tava investigando a Mitsu, ele fala que ela não é casada, mas ela mora com um homem chamado Aga, e que esse cara, ele é extremamente abusivo com ela. Ele não ajuda no aluguel da casa, ele gasta tudo em apostas, ele até mesmo é bastante violento com a Mitsu. Esse cara até fala se não seria bom denunciar esse Aga por toda essa exploração que ele tá fazendo com a Mitsu. Só que o pai dela tem medo que caso esse Aga saia da vida dela, ela acabe relaxando no trabalho dela. Acontece que um tempo depois, a Mitsu ela foi encontrada morta na casa dela. Os legistas analisaram toda a cena, né, e perceberam que ela morreu por desgaste. Além das agressões e tudo, ela ainda trabalhava até cansar, então era questão de tempo até ela ter esse tipo de colapso. O pai dela, quando soube dessa notícia, ele entrou em surto, porque se a filha dele não tem mais quem orientasse ela, então ferrou, ele vai voltar a ter o mesmo problema de antes. Só que quando ele entra no quarto, a Mayumi tá bem, ela parece até mesmo que foi curada desse problema dela. Ela age normalmente, só que ele percebe que ela ainda tá sussurrando alguma coisa quando tá sozinha. Acontece que um dia, quando ele tá passeando naquele pátio que eles têm, ele encontra a Mayumi esfaqueando a terra com uma faca e ele não entende o porquê, só que ela ficava sussurrando coisas como é desse jeito. Acontece que uma noite a Mayumi simplesmente sumiu da casa dela e ele não sabia onde ela estava. E um tempo depois ela apareceu em casa, coberta de sangue e com uma faca. E ela disse que ela matou o Aga, assim como a Mitsu pediu. E é dessa maneira que acaba a primeira parte de Dysmorphos. Dysmorphos, ele é uma coletânea que pega todas as obras que o Junji Ito mais gosta assim, da criação dele e compila nesse encadernado. Sim, como eu disse no início do vídeo, muitas das histórias desse encadernado eu já trouxe aqui para o canal. Muitas delas vocês já ouviram falar sobre ela e eu acredito que a minha opinião sobre cada uma delas não mudou tanto. Que foi a história do Oshikiri, né, que ele acaba matando o melhor amigo dele, da garota Ma, né, que acaba maltratando o próprio filho. Essa última também, da garota... né, da mulher sussurradora, e também do encanamento Gigeme, que eu trouxe recentemente aqui no canal também, o mangá que tem essa história lá. A Cidade das Lápides eu não trouxe ela ainda, então ela é uma das inéditas aqui no canal, então vou comentar um pouco mais sobre ela.
A Cidade das Lápides é muito massa mesmo, sabe? A primeira vez que eu li ela, eu achei assim, pô, mano, que da hora. Uma cidade onde as pessoas morreram, eles constroem a lápide. Quando você começa a ver a história, você pensa que de fato é esse o caso, sabe? Uma pessoa morreu, sei lá, num acidente de carro, por exemplo. Tanto que nesse mangá tem mesmo uma cena que tem um carro destruído e tem uma lápide no meio dele. Então você pensa, pô, mano, de fato, onde a pessoa morre é onde eles constroem as lápides. Só que depois você percebe que não, as pessoas viram as lápides. Tanto que eles fazem uma certa analogia com uma lagarta que vai virar uma borboleta, sabe? Se você mexer no casulo da lagarta, ela vai nascer uma borboleta. Talvez sim, talvez ela morra no processo. E mesmo que ela nasça, ela vai nascer com alguma espécie de, digamos assim, defeito, anormalidade. Quem entende aí de biologia pode explicar melhor. Mas eu achei essa história impactante por dois motivos. Primeiro, toda a sensação de tensão, tipo, pô, mano, a gente atropelou uma pessoa, agora a família tá sofrendo, a gente não sabe o que fazer, não sabe como resolver isso, não tem como resolver isso na real. E o final dela é outra paulada, porque você pensa, pô, mano, já aconteceu um monte de merda, duas pessoas morreram, né, que foi o caso da irmã da Azumi e do irmão, né, da Kaoko. E você pensa, pô, mano, pelo menos a menina vai lá, vai pedir desculpa e vai ter um final, digamos assim, um pouco assim, sabe, menos tenso. Só que quando você chega lá e você percebe que toda a família cometeu suicídio, é muito pesado, sabe? Eu sei que eu fiquei bastante surpreso com esse final. Foi um final bastante, assim, chocante, pra dizer o mínimo, né? A história tava muito boa, muito tranquila até aí. Com esse final, então, quebrou as pernas de vez. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam das histórias? O que vocês acharam, se vocês já viram as outras? O que vocês acharam da Cidade das Lápides? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram também, que eu tô postando agora algumas besteiras que me vêm à mente. Eu sempre posto alguma bobeira lá nos stories. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.